Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal A Hora do PMOC. Eu sou Nelson Souza e venho trazer para vocês mais alguns a continuação dos nossos assuntos sobre o impacto das NRs no PMOC. Pessoal, antes de eu começar o nosso vídeo de hoje, vou pedir para se inscreverem no canal, para darem um joinha, compartilharem esse vídeo e postarem os comentários de vocês, pessoal, porque o comentário de vocês é muito importante. É através da percepção que vocês têm do canal, é através do impacto que esse canal tem para vocês, é que eu posso melhorar os nossos assuntos, posso colocar mais assuntos, sugiram assuntos também relacionados ao PMOC ou saúde e segurança do trabalho, fiquem à vontade, mas a participação de vocês é fundamental. Beleza, gente? Posso contar com vocês? Então vamos lá. Bom, pessoal, continuando o nosso assunto da semana passada, que é da semana passada, ó, do vídeo passado, eu quero trazer para vocês a continuação, né? Então hoje é a continuação, nós vamos fazer hoje, vamos conversar hoje sobre a NR12, os impactos da NR12 no PMOC, e são impactos bastante interessantes, porque eles vão proporcionar mudanças, melhorias, tanto para quem vai instalar, para os instaladores, para os operadores e, acima de tudo, para os fabricantes. Né? Então, como eu falei já logo no começo da série, a NR1, né, a nova NR1 que foi atualizada pelo Secretaria de Inspeção do Trabalho, pela Fundacentro, ela vem trazendo um novo conceito de gerenciamento. Né? E esse conceito de gerenciamento ele abrange toda a cadeia, né? Abrange desde do fabricante do produto, do projeto de fabricação do produto, passa pelo projeto de instalação, pelo projeto do sistema das instalações, pela execução da instalação e pela operação da instalação. Então, é todo um conjunto de situações novas que a gente precisa levar em consideração para evitar a criação de passivo trabalhista, né? Porque não tem por que a gente ter um, uma instalação e nessa instalação a gente provocar criar um passivo trabalhista desnecessário, né? Então vamos falar hoje então sobre a NR12, tá bom? A NR12 é a norma regulamentadora da Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, que fala sobre a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. É uma norma regulamentadora que ela traz todos os requisitos para fabricação, para o projeto, fabricação, montagem e funcionamento de equipamentos. Tá? Então, ela vai abordar os equipamentos em todos os seus aspectos. Ela tem alguns anexos que nós não vamos entrar no mérito agora, porque no momento a gente está tratando somente do PMOC em si. Então, aonde que a NR12 vai afetar o seu PMOC? Como a gente já vem avisando em vários outros vídeos, o PMOC agora, quando você for elaborar o seu PMOC, o PMOC da sua empresa, você tem que levar em consideração também as observações, as exigências das normas regulamentadoras, né? Porque isso sempre foi obrigatório, né? A gente sempre foi, desde a CLT lá em 1943, quando ela entrou em vigor, a Lei 5452, ela exige, né, que todos os trabalhadores, que todas as empresas assegurem qualidade de conforto, né, e segurança para os trabalhadores. Né? Então, a desculpa, digamos assim, não é bem. A justificativa, é melhor dizendo, a justificativa de que eu não sabia que o PMOC tinha que seguir as normas a nova NR1 é descabida. Porque está lá no artigo 7º da portaria 3523 que todas as atividades realizadas referentes ao PMOC devem ser realizadas
sem que colocar em risco ou causa situações de danos ou agravos à saúde do trabalhador ou das pessoas, dos ocupantes e usuários dos ambientes climatizados. Então, isso você falar que não sabia disso, desculpa, é porque você não leu nem a portaria, né? Você parou ali, no máximo você foi até o artigo 6º, né? Dali para baixo você não leu mais. Então, pessoal, eu vou trazer para vocês aqui alguns impactos da NR12 no PMOC. Não pretendo me estender muito no assunto, que eu tenho feito vídeos muito compridos. Então vamos lá, pessoal. Vamos compartilhar essa tela aqui com vocês. A NR12, tá? Então ela como eu falei, é a norma que garante a segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, tá? Essa norma regulamentadora, ela define as referências técnicas, os princípios fundamentais e as medidas para resguardar a saúde dos trabalhadores e dos ambientes e postos de trabalho. Ela estabelece que os equipamentos precisam ter alguns requisitos mínimos, tanto na construção, tanto em seu projeto, na montagem e na operação desses equipamentos e dessas máquinas, tá? Assim como também os equipamentos e máquinas que são importados. Então, se você tem na sua empresa um equipamento importado, um equipamento que veio de outro país, segundo outras normas, é interessante você chamar um profissional de saúde e segurança do trabalho para que ele possa determinar para você as alterações que são necessárias para você poder entrar, regularizar ele junto ao Ministério do Trabalho e regularizar ele, obviamente, quanto às condições de saúde e segurança da sua empresa. Então, nada diferente do PMOC, do que existe no setor industrial. Então, para o PMOC também, você tem lá um chiller, um fan coil, onde, por exemplo, você tem um quadro de comando dele em 220 ou 380 volts. Meu, isso acabou, isso não pode mais, tá? Hoje é 12 volts corrente contínua, 50 corrente alternada. Então, assim, não pode passar dessa tensão. Então, vai ter que fazer adaptação, talvez tenha que fazer adaptação dos, dos quadros de alimentação também. Cada caso é um caso que tem que ser avaliado, tá? Então, um detalhe que está ali em vermelho, vocês podem ver aí em vermelho na tela, é que ela, ela, ela leva em consideração também o aspecto da exposição, equipamentos que são disponibilizados para exposição ou ficam à exposição nos ambientes onde estão instalados, tá? Então isso é um fator que precisa ser considerado, tá? Então a gente tem aqui nesse slide a importância praticamente geral, né, da NR12. Vamos passar agora esse slide aí, ficou um pouquinho grande aí, acabei esquecendo de cortar ele, mas tudo bem. Então, quais são as medidas, né, de eliminação? Nós voltamos àquele assunto. Como é que você faz, como é que o gerenciamento do risco ocupacional e o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, encara os riscos também nas máquinas e equipamentos? É sempre o mesmo procedimento. É eliminação, controle e mitigação, tá? As primeiras, você sempre tem que, a primeira coisa a fazer é eliminar a fonte de risco de agravo à saúde ou doença para o seu trabalhador. Sempre, tá? Então, as medidas de eliminação. Para as máquinas e equipamentos que foram fabricados a partir de dezembro de 2011, elas têm que ter uma plaqueta, né? Devem em local visível, uma plaqueta de forma indelével. Ela tem que ter na plaqueta de identificação a razão social, CNPJ do fabricante ou importador. Informação sobre o tipo, modelo e capacidade. Ou seja, você tem lá um equipamento que que a sua empresa faz. Deixa eu dar uma arrumada aqui no vídeo. Você tem aí um equipamento que a sua empresa fabrica, que a sua indústria fabrica, por exemplo, um fan coil, né? E esse fan coil ou fan collet, ou seja lá o que for, ele tem que ter uma placa indelével, ou então uma placa que, se ela for retirada, ela seja avariada, ela fica estragada e não sirva para mais nada,
tá? Então, nessas informações é a razão social da empresa, o CNPJ e o endereço e o seu endereço como fabricante do equipamento. Tem que ter informação sobre o tipo, o modelo e a capacidade que essa máquina tem. Por exemplo, o fancoil de 5TR tem lá 5TR, ou você pode usar quilowatt, ou você pode colocar BTU. Tem que ter uma unidade lá para identificar isso do equipamento. Essa plaqueta tem que identificar também o número de série e a identificação do ano de fabricação. Tem lá o número de série, fabricado, mês e ano de fabricação. Geralmente o pessoal coloca mês e ano, tá? Mas pelo menos o ano de fabricação tem que estar especificado nessa plaqueta, tá? O número de registro do fabricante, do importador ou do profissional habilitado. Digamos assim que você importou um equipamento e esse equipamento ele precisa, para entrar no Brasil, ele tem que ter a vistoria, a inspeção e a emissão de uma RT de um profissional habilitado. Tá? Então é preciso que seja emitido. Você trouxe com um fancoil, por exemplo, sei lá, da China, por exemplo. Você trouxe o fancoil lá da China e você precisa de uma avaliação por um profissional habilitado, que pode ser, no caso, um engenheiro de segurança do trabalho, né? Onde ele vai emitir uma RT, um engenheiro mecânico de saúde e segurança do trabalho, que vai emitir uma RT informando que aquele equipamento, que aquele sob número tal, sob nome tal, o registro do importador, que tem também o registro no Brasil, ele está de acordo com as normas de saúde e segurança do trabalho, tá? Tem que ter, e o que é fundamental também é o peso, né, a massa que esse equipamento tem, né, em quilos, para informações de transporte, né, transporte para poder dimensionar a base, a estrutura desse equipamento. Né? Então, essa é uma das condições, são as condições fundamentais para os equipamentos que foram fabricados a partir de 24 de dezembro de 2011, tá bom? Então, equipamentos fabricados ou importados a partir de 24 de dezembro de 2011 tem que trazer uma plaqueta ou uma etiqueta indelével ou autodestrutível dizendo a razão social, CNPJ, endereço do fabricante ou o importador. Tem que ter informação sobre o tipo, modelo e capacidade do equipamento, número de série ou identificação e ano de fabricação, número de registro do fabricante ou do importador ou do profissional legalmente habilitado no CREA para certificar a segurança e a adequação dessa máquina aos padrões nacionais. E o peso, a massa, né? E o peso da máquina ou equipamento. Tá? Já para os equipamentos fabricados antes de 24 de dezembro de 2011, deve ter em local visível a seguinte informação: informação sobre o tipo, modelo e capacidade, número de série ou, quando inexistentes, qualquer tipo de identificação da empresa, tá? Atribuída à empresa. Ah, mas que empresa? A empresa aonde esse equipamento está instalado, tá? Ele tem que ter um dono, ele tem que ter esse equipamento, tem que ter, já que você não tem o número de série, você não tem o modelo, então ele tem uma marca, ele tem ali alguém, digamos assim, pariu esse equipamento, alguém criou esse equipamento, né? Então esse equipamento foi inventado, foi produzido, foi projetado, foi produzido, foi colocado em operação naquele equipamento. Então às vezes a gente chega no cliente, o que vê? Você vê lá um armário dentro de uma sala e não tem marca, não tem modelo, não tem absolutamente nada. Então, uma das exigências da NR12 é que esses equipamentos tenham exatamente essa identificação. Se não tem identificação da marca, modelo, fabricante, se você não tem mais o projeto, se você não tem o projeto da instalação, se você não tem mais nenhum documento desse equipamento, obviamente o CNPJ de quem, do local que ele está instalado, da propriedade, o CNPJ
do estabelecimento, da organização, é o CNPJ dono daquele equipamento. Tá? Então ele tem que ter um dono, ele tem que ter um pai. Esse equipamento tem que ter um pai, nem que seja um pai adotivo. Mas ele tem que ter. Tá? Então, pessoal, isso é fundamental. Então, para os equipamentos antes de 2011, tá? Não se esqueçam que precisa muito desses dados, dessas informações. Tá? Vamos ver o próximo slide aqui. O próximo slide é o mais. Então, isso é uma das fases, né, de identificação, de eliminação de risco dos equipamentos. Tá? Isso eu digo fan coils, fan collet, chillers, compressores, selfies, VRV, VRF, split, enfim, todos os equipamentos de ar-condicionado, tá? Bombas de água gelada, bombas de água de condensação, torres de resfriamento, enfim, toda a instalação, todos os equipamentos na instalação tem que ter um dono, todos tem que ter um nome, tem que ter um pai, não necessariamente uma mãe, mas tem que ter um pai, tá? Porque se não tem um pai, o pai, digamos assim, original, um pai adotivo que é o CNPJ da organização, da propriedade, do empreendimento. Então isso tem que ter. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu CNPJ lá, mas eu não sei que esse equipamento faz. Bom, aí você tem que contratar um profissional. Esse profissional ele vai fazer o levantamento, vai fazer a análise crítica do seu equipamento e vai elaborar um laudo de conformidade, tá? Onde ele vai estimar alguns valores ou alguns dados, né? Ou ele pode até calcular esses dados dependendo do que você contratar com ele. Então, isso é fundamental, tá? Então, agora nós vamos ver ainda como medida de eliminação, falando ainda do projeto, né? Então, vamos lá. A partir de 24 de dezembro... Opa, esse aí está repetido. Vamos passar esse rapidinho. Não tinha visto, hein? Vamos lá. Aqui, ó. Antes de 24 de dezembro. Agora vocês podem ver, né? Ainda estamos lá. Ainda. Peço desculpas aí, não tinha visto esses dois slides aí. E as máquinas e equipamentos também devem ter o manual do fabricante, né? O manual de instruções de operação, de funcionamento, o manual de instalação, o manual técnico, né? Que muitas vezes se fala por aí. Isso é fundamental, tá, gente? Isso é obrigatório. Isso não tem como falar não tem que fazer, tem sim, tem que fazer, tem que ter. Se você não tem o manual, você tem que contratar um profissional para aquele. Se você não tem o manual, você tem que contratar um profissional. Se você é o profissional que fabrica, se você tem um profissional na sua empresa, tudo bem. Esse profissional, desde que ele emita uma RT e assuma a responsabilidade técnica desse equipamento, obviamente ele serve como uma medida de eliminação de risco. Então, por enquanto, a gente está eliminando o risco, que é dando nome, né, identificando aquele equipamento, identificando aquela instalação que, opa, essa instalação está sem nome, então a partir de agora ela tem. Aí entra também a responsabilidade técnica do PMOC, tá? Porque é no PMOC que você vai colocar essas informações, né? Essas informações elas são copiadas do equipamento para o PMOC, para a ficha do PMOC. Isso é obrigatório, não tem como você não fazer isso, né? Tá lá no formulário do anexo 1 da NR11, do formulário do anexo 1 da portaria 3523, você vai ver que tem que lá colocar as características técnicas do equipamento, tá? Então isso vocês precisam colocar no PMOC. Então essas informações têm que ser passadas para o PMOC, tá? E todas as máquinas e equipamentos devem possuir um manual, e esse manual deve fazer parte do PMOC, tá? Por que eu falo deve? Porque muitas vezes, hoje em dia, a maioria das nossas instalações de ar-condicionado são muito antigas. E não existe mais o manual dessas máquinas. Então, se não existe o manual dessas máquinas, novamente você vai ter que ter um profissional que faça esse manual, né? Que elabore o manual
técnico com as características mínimas que ele conseguir detectar para esse equipamento. Então ele tem que ter um manual de como abre, como trocar, é, como trocar os componentes, né? Quais os tipos de componentes que ele tem, para que ele serve, qual a finalidade do equipamento, qual a capacidade do equipamento, quais os componentes que cada um equipamento tem. Por exemplo, o fan coil tem um ventilador, tem um trocador de calor. O self, ele tem o ventilador do evaporador, ele tem o ventilador do evaporador, ele tem o ventilador do condensador, alguns, né? Tem os compressores, tá? Então vai ter que ter relacionado também cada item desse equipamento. É mais ou menos assim. Você quer ter um exemplo? Você pega o manual do equipamento, sei lá, que você comprou aí, um split, pega aquelas informações que você tem, que seja mais moderna, e passa essas informações no formato que tem que ser, no formato que você achar melhor, mas desde que você tenha identificação de que ele é o manual desse equipamento, tá? Normalmente quem faz isso são os profissionais de engenharia mecânica, tá? Eles são habilitados para isso, com a participação ou não de um profissional de saúde e segurança do trabalho que vai propor as condições de operação e funcionamento em segurança. Tá bom, pessoal? Então, esse é um manual também é uma forma de eliminação de exposição a exposição do trabalhador a riscos ou a fontes de agravo à saúde, de agravo ou doenças à sua saúde, à sua atividade laboral. Tá bom? Vamos, vamos ver mais um aqui. Então, que tem que ter aqui os requisitos dos manuais? Então, por isso que eu estava falando agora desse manual. Ele tem que ser em língua portuguesa, tá? E em caracteres legíveis. Eu recomendo seguir o padrão de documento técnico da BNT, que é Arial 12, tá? Tem que ter os objetivos claros, para que serve esse equipamento, né? Sem ambiguidade, linguagem de fácil compreensão, sem muito linguajar técnico. Sinais ou avisos referentes a seguranças e alçado, ou seja, aonde você tem sinalização de funcionamento, de desligamento, de sobrecarga, de sobretensão, isso tem que estar sinalizado no manual e tem que estar disponível para todo mundo. Obviamente, é para ficar guardado numa gaveta, você pode colocar ele junto do equipamento, tá bom? Ainda mais. Agora vai falar quando o projeto é inexistente ou extraviado. Quando o projeto do equipamento ou o manual de máquinas deve ser reconstituído pelo empregador sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. É o que eu estava falando sobre as instalações mais antigas, que são as instalações geralmente que não têm manual, são equipamentos de 30, 40 anos atrás, você não tem mais dado nenhum, né, do equipamento ou da instalação. Então o que você faz? Você contrata um profissional habilitado, ele vai elaborar esse manual para vocês e então e vai também, acima de tudo, emitir uma RT, né, que deve ficar anexada a esse manual. Essa RT deve ficar anexada ao PMOC. Porque o que acontece? Quando como direi assim, quando o responsável técnico assume um PMOC, ou seja, quando a empresa, uma organização, um empreendimento, ele assume a responsabilidade técnica de um PMOC, ele tem, obviamente, aquele responsável técnico, né? Aquele responsável técnico pela elaboração do PMOC é o cara da linha de frente, é o cara que vai fazer isso, tá? Então ele vai fazer isso e para fazer isso, ou obviamente ou você contrata alguém, ou você já pega esse profissional e acerta com ele como ele vai fazer isso, porque em todas as instalações, principalmente nas mais antigas, que eu venho falando, não existe manual. E isso é um passivo trabalhista. A exigência do manual dos equipamentos é fundamental, tá? A fiscalização pode exigir ou não, mas tem que ter um manual. E se tem um manual, por que você não capacita então o seu profissional para trabalhar naquele equipamento? Então, mais uma vez, um certificadinho de capacitação para eles, eu não digo nem um certificado, mas
uma declaração de que ele sofreu, que ele passou por atendimento, por treinamento nesses equipamentos. Tá bom, pessoal? Eu vou parar o vídeo por aqui que ele está grande, mas a gente volta no próximo vídeo. A gente volta no próximo vídeo falando um pouco mais de NR12, tá, pessoal? A gente vai continuar esse assunto, que o vídeo já está grande pra caramba. E não compensa a gente ficar muito, não sei se vocês ficam dormindo aí, né? Fica muito chato o vídeo, né? Então, no nosso próximo vídeo vamos falar sobre os manuais, os projetos das EPPs, MEIs e microempresas. Então, pessoal, não esquece então, dá o joinha, dá o joinha, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, tá? Que aí novas orientações a gente vai passando para vocês aí. E sim, não esqueçam de. Puxa, hoje eu tô duro de palavra. Não esquece de comentar, né? Comenta o vídeo, se tá bom, se tá ruim, se gostou do assunto, se não gostou do assunto. Enfim, comenta, gente. Passa esse vídeo adiante porque ele é importante para todo mundo. Valeu, galera. Um abraço para vocês aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.